Olá, ouvintes e espectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do IndexCast. Eu sou Renan Soloaga, CEO da IndexMed. Hoje vamos falar sobre um assunto que está em alta no mercado corporativo: os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Como e por que eles se tornaram foco das normas regulamentadoras. A partir de 26 de maio de 2025, todas as empresas serão obrigadas a avaliar riscos psicossociais, garantindo ambientes mais saudáveis e produtivos. Neste episódio, vamos entender o que são esses riscos, como afetam a saúde dos trabalhadores e o que as empresas podem fazer para se preparar. Fiquem ligados, porque esse papo é essencial para o futuro da gestão da saúde e segurança do trabalho no Brasil. Vamos nessa? Fala pessoal, tudo bem? Sou o Leandro da IndexMed. Hoje temos o prazer de trazer aqui um convidado muito especial, diretamente da terra do pão de queijo, doce de leite, diretamente de BH, Minas Gerais. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Barbacena, especializado também em Medicina do Trabalho, né, na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Tem título de especialista pela ANANT, Associação Médica Brasileira, professor de pós-graduação na PUC Minas e no Instituto Rui Barbosa, professor na SST Online, canal por onde a gente se conheceu, né? E autor também do método DSO, Diagnóstico em Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. Atua há 13 anos com gestão de saúde ocupacional e segurança do trabalho. É apaixonado e aficionado por tecnologia e inovação e fundador da famosa Saúde Ocupacional 5.0. Seja bem-vindo, doutor Rafael Calisto. Prazer estar aqui com vocês, Leandro, Renan. Obrigado pelo convite. É muito legal poder trocar ideia com gente boa, né? Acho que a gente se conheceu recentemente, agora o primeiro contato assim pessoalmente, mas trocamos ideia antes de vir para cá e já deu para ver o quanto que vocês são pessoas legais, pessoas do bem. E gostei também de ouvir a história de vocês. Adoro histórias, adoro ouvir histórias. E bom estar aqui participando um pouquinho também dessa construção, dessa história que vocês estão fazendo acontecer. Então, bom demais poder falar com vocês e com o público de vocês sobre esse tema que está tão quente, né? Mas eu já vou adiantar um pedido. Rafael tá de bom tamanho, não precisa do doutor, tá? Ok. Guarde aí as formalidades, porque estamos todos no mesmo barco. E estamos todos juntos, né, para transformar e fazer uma melhor saúde ocupacional, uma melhor segurança do trabalho no nosso Brasil. A gente tem mais de 40 milhões de trabalhadores formais no nosso país e eu acredito muito que com uma boa gestão de saúde nas empresas, a gente consegue melhorar a saúde pública do nosso Brasilzão, como um todo. Né? A gente consegue atingir e melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de milhões e dezenas de milhões de trabalhadores. E se a gente leva conhecimento para essa galera, eles replicam boas práticas de autocuidado nas suas famílias, no seu ambiente de amizade, né? Então, temos uma função muito nobre, digamos assim, ao cuidar não só de indivíduos, mas no cuidado coletivo, né? Porque a gente lida com populações de trabalhadores. E é muito legal ver o potencial que a SST tem de impactar tanta gente. Então, poder estar aqui falando com vocês e falando com essa galera que assiste é um prazer enorme, porque a gente levar um pouco essas ideias, né, de boas práticas e fazer a boa gestão acontecer para melhorar a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo entregar resultados reais para as empresas, né? Isso é uma satisfação muito grande para mim, né, no sentido de tentar estimular, né, que mais e mais profissionais saiam da zona de conforto e topem o desafio de fazer uma coisa bacana, uma coisa que realmente importa e que vai muito além de cumprir uma mera burocracia, que infelizmente a SST nas últimas décadas acabou sendo vista muito como uma ação, uma área meramente burocrata, né? E eu defendo muito que não se faz saúde só com médicos,
Fazer saúde ocupacional é uma ação sempre interdisciplinar, multiprofissional e integrada. E no final das contas, tudo se trata de pessoas, mas a gente utilizando as ferramentas certas e trazendo a tecnologia para o nosso lado, a gente consegue entregar ainda mais resultado e conseguir, né, fazer com que as empresas de fato mudem as suas rotinas, mas uma mudança que, além de ser vista como um bom resultado, ou seja, uma SST que pode ser vista como investimento e não apenas como um custo burocrático, mas, consequentemente, você acaba fazendo o melhor dos dois mundos, né? Além de eu conseguir mostrar para a empresa e fazer com que ela enxergue a SST como investimento e não só como um custo burocrático, eu também consiga fazer com que as pessoas se acidentem menos, fazer com que as pessoas se adoeçam menos por causa do seu trabalho, e tornando ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis, a gente não só melhora a qualidade de vida e a saúde e a segurança de muita gente, mas também entrega resultados reais para as empresas. E aí a gente forma o que eu chamo de equilíbrio do ecossistema. Saúde para as empresas, saúde para os trabalhadores, resultados para as empresas e, consequentemente, valorização para os profissionais da SST, independentemente da formação técnica. Seja você médico, profissional de enfermagem, de RH, de segurança do trabalho, independente da formação técnica que você tem, profissional de tecnologia, né? Estamos todos no mesmo barco, somos todos profissionais da SST e o papel de cada um de nós é muito importante nesse cenário, nesse contexto. Então, obrigado pelo convite e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Legal, doutor Rafael, né? Rafael, conta pra gente. É isso aí, boa. Qual foi a inspiração ou gatilhos, né? Quais insights você teve lá na sua adolescência e na juventude para decidir estudar medicina? E depois, o que te levou a se tornar médico do trabalho, buscar especialização em medicina do trabalho? Cara, assim, acho que a medicina do trabalho, de certa forma, ela sempre fez parte da minha vida, né? Então, meu pai, ele faleceu em 2012, mas ele era médico do trabalho. Então, é algo que, desde que eu me entendo por gente, isso faz parte de mim, porque desde que eu me entendo por gente, eu acompanho as rotinas que o meu pai tinha, os desafios que ele vivenciava. Então, o meu pai, ele era médico do trabalho de uma indústria no interior do norte de Minas, lá na minha cidade natal, em Bocaiúva, e ele também tinha uma clínica de medicina do trabalho. Então, desde que eu tenho, sei lá, 12, 13, 14 anos, eu já trabalhava com ele. Aso. Eu tinha uma parceria com meu pai no sentido de que eu fazia o horário de almoço da menina da recepção. Ah, que legal. E eu já cara, então desde adolescente mesmo, eu já comecei a ter contato com o ASO, com o exame médico ocupacional, com audiometria, espirometria, essas coisas todas, com software de SST. Então meu pai sempre foi um cara que gostou muito de tecnologia, né? Desde lá dos computadores 286, 386, já tinha isso lá na clínica dele, né? Então acabou que a medicina do trabalho veio muito, eu acho que dessa convivência desde sempre, desde cedo, por ter isso na minha família e no meu dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, também porque em 2012 ele faleceu de repente. E ali eu tive que tomar uma decisão, já que os meus irmãos não tinham interesse, eu nem era médico ainda, eu estava no último ano de faculdade, se eu iria assumir ou não a empresa dele, que era uma clínica de medicina do trabalho, digamos assim. E eu assumi, fiquei lá de 2012 a 2019, onde, de fato, aí eu saí, né, do campo da experimentação e me tornei ali gestor de saúde e segurança do trabalho, tocando uma empresa, né? E naquele momento eu já senti a necessidade de... Ali na residência... Não, eu nem era médico ainda. Antes de se formar em medicina, você já começou a tocar a clínica, a empresa. Me formei em julho de 2013, ele faleceu em abril de 2012. Então, ali eu já tocava uma empresa prestadora de serviços em saúde e segurança do trabalho. Na verdade, no início era muito saúde mesmo, PCMSO, ASO e realização de exames médicos. Mas depois que eu assumi, a gente trouxe também os serviços de segurança do trabalho. Ali eu já tinha a ideia de que a gente precisava prestar o serviço de forma integrada e com qualidade de gestão. Então eu trouxe técnico de segurança, fiz parceria com engenheiro, trouxe laboratório para dentro da unidade.
Então, naquele momento ali, a gente já estava fazendo processos mais integrados e prestando serviço não só de saúde, mas também de segurança do trabalho. Então, acho que veio muito dali a minha inspiração. E, por outro lado, a minha mãe, que também é falecida, faleceu em 2018, mas ela era educadora, foi dona de escola, então, e empreendedora na veia, assim, sabe? Raiz, aquelas mulheres batalhadoras que sempre, desde adolescente, empreenderam também. E então acho que é um pouco do lado médico do trabalho do meu pai e um pouco do lado educação e empreendedorismo da minha mãe, sabe? Então eu acho que tem um pouco de referência familiar e eu acho que essa questão familiar acabou me puxando nisso. Mas desde adolescente também eu fazia evento, sempre fui empreendedor, né? Sim. Então eu tinha banda na época, então agenciava as bandas, contratava as bandas, ia tocar também, fazia evento e trazia as bandas. Então ali com 16, 17 anos, com os eventos eu já comecei a ter meus primeiros contatos com planilhas, com contratar pessoas, com fornecedor que não cumpre o prazo com você, você tem que se virar, né? Os desafios do empreendedorismo já também fazem parte da minha vida desde a minha adolescência. Então, acho que foi algo bem desde cedo, assim. E hoje tô aí, trabalhando com empreendedorismo em saúde ocupacional e segurança do trabalho e também com educação, né? Acho que é um pouco de inspiração de cada um desses dois lados aí. Que bacana. Legal. Linda história, doutor. Muito legal mesmo. Linda história. Inspiradora. Rafael, nesses 13 anos, né, até aqui, tem toda uma jornada. Você poderia compartilhar com a gente os principais marcos ou projetos e desafios que você trilhou nesses 13 anos? Eu acho que um dos marcos foi quando meu pai faleceu, ali em 2012, né? Que ali eu já, digamos, vivenciava o dia a dia, mas eu não era o tomador de decisão, eu não era um profissional da SST. Ali eu me tornei um profissional e um empreendedor já em gestão de saúde e segurança do trabalho. Isso foi de repente, né? Em 2012. Acho que um outro grande marco foi em 2019, quando eu saí do interior de Minas e fui para BH. Naquele momento ali, eu via que eu precisava, né? Eu tive 7 anos de experiência prestando serviço para pequenas e médias empresas, que é a realidade da maioria das clínicas e prestadores de serviço em SST hoje no Brasil. Eu tinha contato com empresas de diversos ramos de atividade, mas de portes pequenos, no máximo médios, né? Em 2019, quando eu mudei para Belo Horizonte, eu fui com um olhar assim, eu quero também ter vivência em SESMIT, em grande empresa. Eu quero ver por esse outro prisma, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Fiat, trabalhava numa fábrica que tinha 20 mil funcionários, né? Era um outro contexto, né? Depois, e aí já como médico do trabalho especialista, fui trabalhar na Fiat, trabalhei também na Rede Mater Dei de Saúde, que é uma grande rede hospitalar mineira. Depois eu fui já sendo coordenador de saúde da minha regional mineira, região metropolitana de Belo Horizonte, de uma indústria automotiva também, que foi na CNH Industrial. Ali eu já coordenava uma equipe de 11 pessoas. Depois saí da CNH Industrial, fui morar no interior de São Paulo, em Mogi Guaçu, quando eu me tornei gestor de saúde ocupacional da região Latinoamérica de uma multinacional de papel e celulose. E um outro grande marco, fevereiro de 2023, quando eu saí do CLT, que foi quando eu abandonei a vida do CLT, larguei a empresa onde eu trabalhava para viver apenas da minha prestação de serviço em consultoria da minha própria empresa, né? Então hoje eu tenho o canal Saúde Ocupacional 5.0, que a gente trabalha comunicação para profissionais de SST, mas a gente, digamos, presta serviços de educação com os nossos cursos, em parceria com a SST Online, e também de prestação de serviço de consultoria, mais especificamente em gestão de processos e dados, seja para empresas prestadoras de serviço, como clínicas, por exemplo, seja para empresas com SESMIT próprio. Então, acho que esses foram marcos, assim, da minha carreira, né? E acho que é isso. As coisas foram acontecendo, né? Desde ter a minha empresa no interior, depois ir para o universo das grandes empresas, primeiro como médico especialista, como coordenador regional, depois como coordenador Latinoamérica, até largar toda essa coisa de CLT e estar
digamos... De volta ao empreendedorismo, né? Agora exclusivamente dedicado ao 100%, empreendedorismo né? novamente, né? Então isso é muito legal, é um grande marco também, poder estar de volta ao empreendedorismo full time, digamos assim, né? E muita alegria hoje de poder fazer o que eu faço e trabalhar com o que eu trabalho e com as rotinas que eu tenho, né? Ajudando empresas a fazerem uma melhor gestão de saúde e segurança do trabalho. Muito Legal. bom, muito feliz com isso. E a vida vai nos levando, né, aos caminhos, as coisas vão acontecendo assim. Tá certo. Muito legal, Rafael. Eu queria saber da onde que veio a inspiração do nome da sua empresa, do seu canal Saúde Ocupacional 5.0. Interessante, boa pergunta, né? Saúde Ocupacional 5.0, ele é inspirado, primeiro porque eu sou apaixonado por tecnologia e por inovação. Então, acho que quando a gente traz o conceito da indústria 4.0, quarta revolução industrial, tem tudo a ver com inovação, né, com tecnologia. Mas o 5.0 vem do conceito de sociedade 5.0, que é um conceito japonês, no qual se enxerga a evolução tecnológica da indústria 4.0, que envolve desde internet das coisas, robótica, inteligência artificial e etc., mas num olhar onde as pessoas, os seres humanos, são os atores principais e não as máquinas, não as tecnologias. Então, num mundo onde as pessoas se questionam, né, se as máquinas podem fazer tudo, o que eu posso fazer? Quem sou eu? O que eu vou fazer agora? O conceito da sociedade 5.0, ele traz justamente a ideia de que, não, peraí, a pessoa, o ser humano, continua sendo o centro disso tudo. São as pessoas que tocam as ferramentas, as tecnologias, e as tecnologias, elas estão aí para, digamos, nos ajudar a evoluir como sociedade. Então, é a ideia de que, não, as tecnologias não vêm para tomar o nosso lugar, mas elas vêm para serem ferramentas a favor das pessoas para que a gente consiga melhorar a nossa sociedade como seres humanos que somos. E é daí que vem o Saúde Ocupacional 5.0, trazendo o conceito da sociedade 5.0, de enxergar as evoluções tecnológicas e a inovação como ferramentas a favor das pessoas para a gente construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que preza pelo bem-estar e trazendo isso para a realidade da gestão de saúde nas empresas, que é o saúde ocupacional, né? Então é daí que surgiu a ideia do saúde ocupacional, partindo especialmente do conceito de sociedade 5.0. Bom, Rafael, agora a gente quer entrar um pouco mais no tema mesmo do nosso episódio de hoje, né? E, assim, o grande objetivo nosso da IndexCast hoje em falar um pouco sobre esse tema é, primeiro, para a gente aprender, né? Como profissionais da área de gestão da saúde e segurança do trabalho, a gente está sempre aprendendo. E uma coisa muito legal, na verdade, desse novo momento que a gente vem vivendo, né, das atualizações das normas e da aplicação até mesmo do e-social, que está trazendo um pouco mais de visibilidade e até mesmo uma preocupação maior das empresas, né, infelizmente é pelo viés da obrigação legal, mas assim, nós como defensores das melhores práticas e da realização eficaz de uma gestão, nós achamos que mesmo que seja pela obrigação legal, é melhor que venha e que esse cenário esteja se abrindo no Brasil de alguma forma, né? Então, dentro desse contexto, vem agora a atualização da NR1 com essa aplicação, né? Com essa obrigação das empresas começarem a avaliar os riscos psicossociais. Mas antes de perguntar para você, eu queria dar um pouco também da nossa visão sobre esse assunto. Por quê? Porque nós somos um software e nós gerenciamos essas informações. E isso não é novo para algumas empresas. Então, isso pode ser novo na questão legal, mas não é uma novidade dentro do nosso processo. Nós já tínhamos esse risco psicossocial dentro da nossa base de riscos, né? E algumas empresas
sempre utilizado desde o D1 do software isso. Então, assim, é uma prática que algumas empresas já estavam mais atentas antes, né? Mas agora algumas estão acordando para isso devido a uma questão de obrigação legal também, novamente, né? E nós temos sido muito questionados sobre isso nesse cenário aí. Pô, o que vocês vão fazer? Como é que eu faço essa gestão, né? Como se fosse uma solução que viesse do software, né? Como se o software fosse propor já uma solução pronta para esse cenário. Então, a gente queria trazer essa discussão aqui exatamente para a gente aprender, para os nossos ouvintes, espectadores e nossos usuários da plataforma que estão um pouco mais perdidos sobre esse assunto, entender um pouco mais, né, e aprender também junto com a gente e da melhor forma conseguir trazer isso para as empresas que eles gerenciam sem estarem amarradas à questão do software ou à questão do processo que eles usam, né? Então, assim, a primeira pergunta para você vai ser básica, assim. O que são os riscos psicossociais e quais são os principais fatores que podem gerar esse risco no ambiente de trabalho? Beleza, Renan, vamos lá. Antes de entrar diretamente na resposta à tua pergunta no final, acho importante eu contextualizar também as minhas ideias do lado de cá. Sim. Primeiro que eu não vejo problema nenhum em evoluirmos considerando obrigatoriedades legais. Sim. Problema nenhum nisso, entendeu? Imagina o seguinte, uns tempos atrás quase ninguém usava cinto de segurança ao dirigir. Perfeito. Né? E veio o Código de Trânsito Brasileiro mudou, aí veio exigindo cinto de segurança, a fiscalização da polícia apertou e passou a multar, passou a exigir mesmo que os motoristas e todo mundo nos veículos usassem o cinto de segurança. Muita mudança veio por causa de uma obrigatoriedade legal? Veio, mas tá tudo bem, cara. É ótimo que as pessoas usem o cinto de segurança, sim. né? E eu acho que é um pouco disso. Não vejo problema nenhum e eu acho que faz parte um pouco do jogo usarmos as mudanças normativas e legais para forçar uma espécie de evolução. É até uma prerrogativa de um governo que está mais atento, né? Que precisa executar isso, né? É uma prerrogativa do governante, às vezes, definir isso como lei para poder proteger mesmo, né? As pessoas. Às vezes tem que botar dentro da regra do jogo mesmo, sim. Porque se não mudar a regra e fazer a regra do jogo impor alguma coisa, a coisa às vezes não anda. Então não vejo problema nenhum em evoluirmos a partir de uma mudança de regramento. Outro ponto é que você até mencionou, né, que a gente já tem na nossa base de riscos essa questão dos psicossociais há mais tempo, empresas, clientes nossas já utilizam isso há mais tempo. Digo mais, a obrigatoriedade normativa também já existia há mais tempo. Então, se a gente pegar, todos nós sabemos, né, que principalmente de 2022 para cá, a gente está tendo grandes mudanças no arcabouço normativo trabalhista aqui no Brasil. Especialmente com a mudança da NR1 em 2022, que trouxe o PGR para jogo. Mas também em 2022 teve a mudança da NR17, que trouxe, por exemplo, a avaliação ergonômica preliminar para o jogo. Então, se a gente pegar, não como a norma vai se tornar a partir de maio, mas como a norma já é hoje, desde 2022, eu tenho uma NR1 que fala que os resultados das avaliações de ergonomia nos termos da NR17 devem estar inseridos no inventário de risco do PGR. E se eu olho para a NR17 que fala dessas avaliações de ergonomia, fala que elas precisam levar em consideração as características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, de certa forma, eu já tive, por exemplo, em 2023... empresa sendo notificada porque não estava demonstrando ou pedindo para que a empresa demonstrasse como que ela estava considerando no PGR as características psicofisiológicas a partir da NR17 e chegando ao PGR. Né? Tive caso final de 2024 também que a empresa foi notificada. E a nova redação da NR1 ainda nem está no ar, é só a partir de 26 de maio de 2025. Então, veja, empresas já são, desde antes, cobradas sobre algo relacionado a isso. Mas a verdade é que, na prática, é um pouco de... tem alguma obrigação já,
dentro do cenário da ergonomia, e isso, obviamente, interage com o PGR desde 2022. Inclusive sobre as questões psicofisiológicas dos trabalhadores. Isso envolve um pouco essa questão psicossocial e de organização do trabalho. O termo organização do trabalho está na NR17 desde 2022 também. Mas apesar disso, ninguém fez. Ou pouquíssimas empresas fizeram acontecer. Apesar disso, você não vê, raramente se vê, um PGR que contemple avaliações de ergonomia que levem os fatores psicossociais em consideração. Raro de se ver. Então, o que se tem observado é que, apesar de fazer esse cruzamento da NR1 com a NR17 já exista meio que uma obrigação disso estar contemplado nas avaliações de ergonomia e, consequentemente, no PGR também, ninguém colocou em prática. E como ninguém colocou em prática, existe um olhar assim, opa, precisamos fazer alguma coisa pra galera de fato colocar isso em prática. Tá muito interpretativo isso, né? Tá muito interpretativo, precisamos deixar mais evidente, né? Até porque... Essa mudança foi em 2022, assim. a nova NR1 e a nova NR17. Você acha que isso teve alguma relação, falando psicossocial, com pós-pandemia, onde a gente vê que a questão de saúde mental, ela começou a aumentar de forma expressiva? Eu acho que sim, mas... A pandemia meio que forçou isso a acontecer mais rápido? Ou não? Talvez, eu acho que a pandemia, ela acelerou muitas mudanças que já eram tendências. Sim. Como, por a exemplo, o OMS trabalho já falava remoto e diversas outras coisas. Mas ali, no pré-pandemia, saúde mental já era Já. top 3 de afastamentos no mundo. Já, isso aí. Se não for top 2 de causas de afastamento no mundo, né? Tem se intensificado? Talvez por causa da pandemia também. Né? Mas diversos outros fatores. Eu acho que já era uma tendência antes da pandemia, só que a pandemia acelerou várias outras tendências. E aí eu acho que tem uma outra questão também, que é o seguinte, você tem hoje no Brasil um aumento muito grande de questões relacionadas à saúde mental. Né? Não só no aspecto trabalhista ou relacionado ao trabalho, mas na população como um todo. Isso está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo. Só que o Brasil está nas cabeças. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o 5º país mais depressivo do mundo. Então a gente está nas cabeças de população que mais tem ansiedade e depressão, por exemplo. Não que isso tenha uma relação direta com o trabalho, não sei, né? Não sabemos. Mas existe um problema de saúde pública relacionado à saúde mental, claramente. Se você olhar em 2 anos... 2 para 3 anos, a quantidade de benefícios concedidos pelo INSS aumentou em mais de 140%. Eu vi um estudo esses dias, que saiu há pouco tempo do INSS, que 20% dos afastamentos nos últimos 5 anos estão relacionados à saúde mental. Então, nós estamos falando de algo que está entre o top 3 já há alguns anos, maior, né, entre as 3 principais causas de afastamentos previdenciários já há alguns anos. E de 2021 para 2024, isso aumentou em 140%. Ou seja, isso mais do que dobrou. Sim. Né? E aí, pô, isso é uma estatística alarmante. O INSS olha para isso e fala assim, alguma coisa precisa ser feita. Né? E a Previdência tem muito custo. Aí você vai ver a curva de despesa da Previdência com saúde mental, vai lá em cima também. Né? E no Brasil tem um pouco de... minha visão agora, tá? Eu acho que tem um pouco de utilizar a função de responsabilidade social das empresas para difundir algumas informações. Então você vai pegar, por exemplo, na década de 80, 90, existia um problema de saúde pública que era o quê? HIV/AIDS. E você, historicamente no Brasil, você usa a responsabilidade social das empresas para levar informação para as pessoas. Né? Então, o que foi feito naquele momento ali? Colocou-se na NR5, CIPA, a obrigatoriedade de todo treinamento de CIPA tem que falar sobre HIV/AIDS. Isso é um dos exemplos. Né? E o que aconteceu agora? Uns tempos atrás, lei que fala que a CIPA mudou até de nome. Agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E que você precisa trabalhar a questão de assédio moral e sexual dentro da CIPA. Então olha como que a história meio que se repete.
É o cultural também, né? Isso, né? Total, Mas né? você trazer obrigatoriedades para a empresa, ajudar a difundir informações sobre sociedade. determinados temas que são problemas de saúde pública. Eu acho que tem um pouco disso, Tá. né? De você usar as empresas para difundir uma determinada informação, trazendo obrigatoriedade para elas. E uma outra questão... O que é válido, né, doutor? Porque a empresa, ela tem uma razão social. As pessoas esquecem desse conceito, né? A razão social, né? Não é só um meio para gerar riqueza, lucro, né? Essa é a questão, né? Exato. E no Brasil isso é legalmente estabelecido. E E aí eu não vou entrar no trabalhadores- mérito se é para se concordar ou não é para se São concordar. trabalhadores que têm famílias, então impacta só a pessoa que tá ali na folha de pagamento. É toda a família, os familiares, tem uma cadeia aí impactada, né? Exato. De forma positiva, né? Então, antes até da alteração da NR1, vieram outras alterações, trazendo, por exemplo, o tema para dentro, o tema de assédio, aí mais específico um pouco, trazendo o tema de assédio para dentro da CIPA, trazendo a obrigatoriedade das empresas manterem canais de denúncia, ouvidoria de queixas relacionadas a essas questões, né? Isso veio antes até da proposta de alteração da NR1. E aí depois veio a alteração da norma, porque a gente está olhando o seguinte, opa, peraí, o INSS está vendo explodir aqui mais de 100% de aumento em 2 anos dos afastamentos relacionados à saúde mental, a transtornos mentais e comportamentais. Os custos da previdência com transtornos mentais e comportamentais explodindo. E ninguém tá nem colocando fator de risco psicossocial no seu PGR e nas avaliações de ergonomia? Peraí, acho que precisamos deixar essa norma mais clara e fazer uma alteração aqui que vai acabar com qualquer dúvida. Então como que a gente vai alterar? Aí a comissão tripartite lá deve ter pensado assim, né? Então eu vou alterar a norma aqui e nós vamos colocar uma redação de forma que não tem nenhuma dúvida. A tua avaliação de ergonomia e o teu PGR precisa levar em consideração, dentro da esfera da ergonomia, os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Se tinha alguma dúvida, agora essa dúvida não existe mais. A partir de 26 de maio, com a nova redação, isso está evidente para todo mundo que isso precisa estar contemplado no PGR. Agora sim, né, trazendo a resposta direta para a tua pergunta, né? O que são os fatores, e eu gosto sempre de falar fator de risco ao invés de risco, justamente por essa diferenciação de conceitos, né? Então, de certa forma, se a gente olhar a estrutura da NR1, quando a gente fala de inventário de riscos e plano de ação, que é o PGR, é o quê? Identificação de perigos, e a NR1 traz perigo como um sinônimo de fator de risco. Então, a identificação de perigos, a avaliação de riscos e medida de prevenção e controle lá no plano de ação. Né? E é basicamente esse o processo: identificar os perigos, avaliar os riscos e medida de prevenção e controle. No sentido de que a avaliação de riscos deve levar em consideração a probabilidade de ocorrência do dano e a severidade do dano caso ele ocorra. E preciso ter o quê? Uma classificação do nível de risco. Eu vou precisar fazer classificação do nível de todos os fatores de risco que existem? Não. Primeiro eu identifico os fatores de risco e, dentre aqueles que eu identificar, eu preciso fazer a gradação de probabilidade e severidade para eu chegar, de acordo com uma metodologia que você utiliza, na classificação do seu nível de risco. Então, risco tem a ver com essa mistura de probabilidade e severidade. E o fator de risco tem a ver com o potencial, né, uma fonte com potencial intrínseco de gerar danos à saúde de um indivíduo ou de uma parcela da população de trabalhadores. E se ela for analisada, ela pode ou não se tornar um risco, né? Dependendo de como ela vai ser trabalhada ali, né? Ela pode ocorrer uma situação no qual um fator de risco ou um perigo, ele seja mitigado antes mesmo dele se tornar um risco. Dependendo, né? Inclusive, do como essa exposição acontece, da intensidade, a frequência, a duração dessa exposição, e de outro lado, dos mecanismos de compensação e as medidas de controle existentes, né? E a gente precisa levar em consideração as medidas de controle existentes na hora de fazer essa classificação. E nem sempre, apesar de eu ter identificado um perigo e uma fonte geradora, por exemplo, nem sempre isso vai significar um risco maior de adoecimento para aquelas pessoas. Né? Então, o conceito, inclusive, é o conceito da ISO 45003, né? De risco psicossocial é justamente essa junção, a combinação da probabilidade e da severidade da ocorrência do dano e depender da sua classificação, que é basicamente o mesmo conceito que a própria NR1 traz também.
né? Agora, os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho são aqueles existentes no trabalho que têm um potencial de causar danos físicos ou mentais, psíquicos, para os trabalhadores. Em linhas gerais, é esse que é o conceito. Situações ou exposições que acontecem no ambiente de trabalho que têm o potencial intrínseco de causar danos à saúde, seja físicos ou mentais, mas relacionados a essa questão psicossocial. E a partir daí, é importante também que as pessoas não confundam. E agora eu estou desde setembro estudando mais a fundo essa questão dos psicossociais. Uhum. E agora que a gente lançou curso sobre isso também, né? Eu estou mais inserido, inclusive nas dúvidas das pessoas sobre esse tema. E uma confusão comum que se faz é a confusão do que é a avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho com a avaliação psicossocial, que é aquela avaliação que se faz do indivíduo e não do ambiente de trabalho. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é a avaliação ali, pessoa que trabalha em altura, trabalha em espaço confinado ou que está exposto a alguma atividade crítica. Então o médico ou o psicólogo faz aquela avaliação psicossocial para ver se aquele indivíduo está apto para exercer uma atividade crítica. Uhum. Então veja que ali é uma avaliação de consultório, né, do médico ou do psicólogo frente a frente com aquela pessoa para avaliar a aptidão dela para exercer uma determinada atividade crítica. Pré-contratação, geralmente, né? Pré-contratação ou periódica, independentemente do momento, mas eu estou avaliando aquele indivíduo e estou avaliando se aquele indivíduo tem condições psíquicas, né, psicossociais de exercer uma determinada atividade de risco. É diferente de eu avaliar o ambiente de trabalho e o fator de risco ao qual uma série de trabalhadores está exposta, né? Ou seja, é importante fazer essa separação também. Uma coisa é eu, dentro de um consultório como médico ou como psicólogo, avaliar o psíquico de um indivíduo. Outra coisa é eu avaliar um posto de trabalho ou um grupo de exposição similar, ou um setor ou um cargo, no que diz respeito a como se dá a exposição daquele grupo de pessoas aos fatores de risco psicossociais. Então veja que aqui eu estou avaliando o posto de trabalho e aqui eu estou avaliando o indivíduo, né? É importante não deixar essa confusão permanecer. É importante a gente separar uma coisa da outra. É porque uma coisa é como o ambiente influencia no indivíduo e a outra coisa é como que esse indivíduo está preparado para estar naquele ambiente, né? São uma parte do ambiente para o indivíduo, outra parte do indivíduo para o ambiente. É claro que as duas caixinhas são importantes. Sim. Elas né? se encontram lá na frente. E o próprio conceito de fatores psicossociais trazidos pela Organização Mundial de Saúde deixa essas duas caixinhas muito claras, né? Uma que é a interação da pessoa com o seu trabalho e outra que é a capacidade daquele indivíduo. As pessoas são diferentes entre si, né? E às vezes uma mesma exposição pode dar problema para um, mas não dá problema para outro. E outra, o que é a condição psíquica do indivíduo tem a ver não só com o que acontece no seu trabalho, mas tem a ver com a sua genética, Claro. tem a ver com a sua situação financeira, com os dramas familiares que ele vive, né? Com vários outros fatores que influenciam na sua condição psíquica. O trabalho é um desses fatores, né? Então é importante a gente separar um pouquinho o que é a análise, a avaliação psicossocial do indivíduo, que é o que a gente já vinha mais acostumado, até por força da NR35, NR33, etc. E do que é a avaliação dos fatores de riscos psicossociais, que aí é o que acontece no ambiente de trabalho, gerando exposição com, eventualmente, causar um determinado risco de causar danos à saúde a determinadas pessoas. Legal. E assim, a gente tem essa dúvida porque é uma solicitação e um questionamento de muitos usuários da nossa plataforma, porque eles pedem que a gente coloque como agente nocivo na lista lá de perigos e eles querem que a gente coloque termos específicos, por exemplo, estresse,
falta de sono. Só que a gente tem resistido um pouco a isso, porque a gente entende que não é um termo específico que vai classificar, né? Então a gente hoje tem um termo mais genérico, que é risco psicossocial, e dentro desse termo existe campos para ser laudado, para ser explicado qual é o cenário, quais são os múltiplos fatores associados, para não ser uma resposta única de um item que vai ser vamos trabalhar só o estresse naquela área, entendeu? Eu acho que a gente queria entender se isso é uma postura também que é adequada da nossa parte, se isso vale, porque como os riscos psicossociais, pelo que a gente estudou, eles também, a própria avaliação, ela não é algo tão tangível, ela não, a gente fica um pouco perdido nessa determinação do que a gente disponibiliza para o usuário utilizar na plataforma como identificação do risco, sabe mesmo assim? Eu não sou o dono da verdade, né? Sim. E eu acho que não existe uma verdade absoluta com relação a isso. Mas eu tenho claramente um posicionamento. Veja bem, existe agora uma outra questão que a gente precisa separar aqui. Legal. Né? Do mesmo jeito que a gente separou ali o que é avaliação psicossocial do indivíduo e o que é avaliação da exposição das pessoas em um determinado posto de trabalho ou grupo de exposição, né? Aqui a gente tem que conseguir separar também o que é o fator de risco em si, psicossocial, ou os fatores de risco, e o que são as possíveis lesões ou os possíveis agravos à saúde relacionados a essa exposição. Uhum. Então, por exemplo, eu não considero o estresse um fator de risco psicossocial, mas o estresse é uma possível consequência de diversos fatores. Perfeito. Né? Então, o estresse já é uma consequência. Né? Assim como uma ansiedade relacionada ao trabalho é uma possível consequência, a depressão relacionada ao trabalho é uma possível consequência. Né? A insônia é uma possível consequência, né? Mas isso não é o fator de risco. E veja que a própria NR1 separa, né, o que é o perigo ou fator de risco e fala que tanto no PGR quanto no PCMSO tem que ter a descrição das possíveis lesões ou agravos à saúde que aquela exposição pode ocasionar nos trabalhadores, tá? Então, ansiedade, depressão, burnout, estresse, insônia e etc. são consequências de uma exposição, ou possíveis agravos da saúde, possíveis consequências que podem surgir a partir de uma exposição ocupacional. Assim como, por exemplo, não é a perda auditiva que é o fator de risco. A perda auditiva é uma possível agravo à saúde a ser causada a partir de uma exposição prolongada ao ruído. Uhum. Né? Então veja, o fator de risco é o ruído. A perda auditiva é uma possível consequência de uma exposição ao ruído. Perfeito. Do mesmo jeito aqui a gente tem também o fator de risco é a exposição, né, aquilo que tem o potencial de causar agravos à saúde e a consequência que é o agravo à saúde propriamente dito. Então, eu acho que esses tópicos aí que a gente listou, como ansiedade, depressão, etc., são consequências, são os agravos à saúde em decorrência da exposição. Agora, eu não sou muito defensor da utilização de um termo único. Tá, legal. Tá? É como se eu utilizasse, por exemplo, vibração. Mas como que é a vibração? É vibração de mãos e braços, vibração localizada, é vibração de corpo inteiro. Entende? É como se eu utilizasse biomecânico. Mas que tipo de biomecânica você tem na ergonomia? É postura inadequada por longos períodos? É um trabalho de pé por longos períodos? É um esforço com a sua coluna, por exemplo? É um levantamento e carregamento manual de cargas? Né? Então, eu acho que é importante a gente tentar trazer um pouco de especificidade quando a gente fala de fator de risco, né? Então, eu acho que a gente não consegue muito indissociar os aspectos relacionados à organização do trabalho, por exemplo. Sim. Então, recentemente a gente lançou o curso, né, que é o curso Psicossociais na Prática, onde a gente elaborou uma ferramenta e o curso vem com a ferramenta junto, que ajuda as pessoas a identificarem os perigos e avaliarem os riscos ocupacionais, os riscos psicossociais. E a gente seguiu ali a tabela da antiga versão 2.5 do E-Social.
para ser o ponto de partida, né? Então, lá na antiga versão 2.5 do E-Social, por exemplo, você tinha 5, dentro dos fatores de risco da ergonomia, você tinha 5 grupos. E a gente trouxe ali 2 deles, organizacionais e psicossociais /cognitivos. E aí dentro dos organizacionais você tem, por exemplo, o trabalho realizado sem pausas pré-definidas para descanso, os ritmos intensos de trabalho, a monotonia, o trabalho noturno, né? E dentro dos psicossociais cognitivos você vai ter, por exemplo, situações de sobrecarga mental, excetos de conflitos hierárquicos no trabalho, né? Excesso de demandas emocionais e afetivas. Então a gente usou como ponto de partida a antiga tabela do E-Social para elaborar a nossa metodologia, né? Porque hoje não tem uma listagem pré-definida na nossa legislação de fatores de risco psicossociais, mas em algum momento, até a simplificação do E-Social entrar no ar em 2020, já existiu. Apesar de, com a simplificação, essa tabela, antiga tabela 23 da versão 2.5 do E-Social, ela ter sido abandonada, mas em algum momento existiu. E aí a gente falou, poxa, talvez faça sentido, né, a gente ter isso aqui como um ponto de partida. Então a gente listou 22 fatores de riscos psicossociais dentro do nosso método, divididos em 2 categorias, organizacionais e psicossociais /cognitivos, tá? Porque a gente entende que assim a gente consegue trazer um pouco mais de especificidade em cima do fator de risco, né? Do mesmo jeito que a gente não defende, por exemplo, temperaturas anormais. Pô, pode ser calor, pode ser frio. Sim. Né? Então tem um pouco disso também, né? A gente não determinou que o termo, né, risco psicossocial é o descritivo do agente nocivo. Como funciona? O usuário escolhe o risco psicossocial e aí, assim como alguns outros riscos na plataforma, que tem metodologia mais aberta, abre um campo para ele descrever o nome. Você entendeu? Uhum. Então, esses nomes que você cita, muitas empresas que já realizam esse trabalho, eles utilizam esses nomes na descrição. Na descrição de do fator de risco. E aí, quando sai o documento, ou quando aparece na tela do PGR, na gestão, o que aparece lá é a descrição, não aquele termo único que a gente definiu. Perfeito. Isso ocorre para alguns riscos também que tem essas características que são mais abertas, mas no descritivo a pessoa vai definir ali qual que é o agente nocivo mesmo, o fator de risco daquela análise, né? Mas, assim, partindo desse precedente que você está falando, eu acho que a gente também já pode abrir, então, na nossa tabela, uma listagem pré-definida que talvez fique mais fácil de quem está recebendo, às vezes, um documento, uma análise, poder já classificar se a pessoa estiver seguindo também esse padrão, porque a gente percebe que há uma nomenclatura padrão igual essas que você citou. Eu não sabia que vinha da tabela social antiga, mas você citando, eu tô lembrando aqui, eu tô relacionando, porque quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente falou assim, vamos dar uma olhadinha na base para ver como que os clientes que fazem isso, eles já fazem isso, e aí realmente muitos nomes desses que você citou agora já existem lá na base eles utilizando, provavelmente porque utilizam algumas metodologias que já relacionam esses nomes, porque o governo também não tirou esse nome de lugar nenhum, não foram eles que criaram, muitas né? Discussões, exatamente, né? Com certeza. Exatamente. Para ter entrado no E-Social, isso passou por muitas discussões. E na ausência de uma tabela atual, a gente acaba utilizando a referência que já existiu. Tá certo. Né? Perfeito. E aí, eu acho que essa tabela 23 da versão 2.5 do E-Social, que foi a versão antes da simplificação, né? É uma boa referência, é um bom ponto de partida para quem quer dar nomes aos bois, digamos assim, nesse contexto. Porque é difícil mesmo. Sim, sim. Né? Você definir como que eu vou cadastrar isso na minha base de dados de riscos, de fatores de risco. Perfeito. Como que eu vou dar o nome para cada um deles? Não é simples. E aí você ter uma referência como essa pode facilitar muito a tua vida. Até pela falta às vezes, da qualidade do que chega na mão de quem está cadastrando, porque esse exemplo que eu tô te dando, a pessoa pediu para eu colocar estresse na tabela, é porque o documento que ela recebeu da geração técnica dela, né, do processo técnico que passou, estava escrito lá que o estresse era era uma má compreensão do processo mesmo, não era nem da pessoa que estava cadastrando, porque muitas vezes a pessoa que está cadastrando não é o agente
que realizou o processo, que realizou os procedimentos, que aplicou questionários, né, ou algo assim. Então, legal, muito bom. Obrigado por desmistificar isso pra gente, que também vai ajudar muito a gente, o nosso usuário. É, né? como eu disse, né, assim, eu não tô aqui para ser o dono da verdade. Não há uma verdade absoluta nesse sentido. Nada impede de você criar sua própria tabela, entendeu? O importante é que você busque referências técnicas para embasar essa tomada de decisão, né? Exatamente, perfeito. Nós também não somos dono da verdade, inclusive a gente tem um processo de que quando um cliente não encontra um agente nocivo, um fator de risco, ele solicita para a gente incluir, e aí passa por uma análise técnica, né? Porque exatamente, não vamos incluir também só porque está sendo solicitado. Porque senão você polui muito a sua base também, né? Exato. E aí a gente fala, poxa, além de você passar a solicitação, você pode passar para a gente um embasamento? Porque se ele passar um embasamento, a decisão técnica ela é mais facilitada, ela já parte de um precedente. Mas se não, aí o corpo técnico vai avaliar de outras fontes, vai estudar, vai ver se aquilo casa ou não, né? E às vezes não casa, às vezes não é o caso né? E às vezes algumas solicitações, também elas partem porque a documentação que a pessoa recebeu não estava bem fundamentada, entendeu? Porque... E aí, de certa forma, ela acaba precisando seguir aquilo Exatamente, que tá ali, né? ela vai seguir o que veio. Aí a gente tenta explicar, não precisa seguir o que veio. Você pode levar essa nossa posição técnica para quem criou, talvez vai estar ajudando até no processo mesmo de desenvolvimento do documento. Mas aí é difícil, né? É difícil, não, é difícil. Na prática é difícil, essa é uma briga, né? Você voltar o PGR do cara e falar, cara, muda aí, não dá esse nome aí não, porque eu não concordo. Então é uma briga. Mas quando a gente se prepara e embasa a nossa resposta, né, a coisa fica... o nível a discussão é melhor qualificada, entendeu? Não é aquilo lá, não vou colocar porque eu não quero, você vai colocar assim porque eu... Não é assim, ó, a gente tá escolhendo não colocar por causa disso, a gente tá propondo esse caminho para você também, a gente dá a nossa posição e propõe um caminho, né? Porque eu acho que também é a responsabilidade nossa fazer esse processo, não é só aceitar o que o usuário pede porque nós somos um prestador de serviço, né? A gente quer prestar um serviço com qualidade, não de qualquer jeito, né? Então é uma posição nossa. Exatamente. Tá, perfeito. Leandro? Rafael, se sabe a área de SST, seja um prestador ou dentro da própria empresa, né? Geralmente conhecida como SESMIT, é a área responsável aí por fazer esse mapeamento e tal, né? A principal área da empresa, né? Tem esse conhecimento. Mas a gente tem o RH nas empresas, né? Tem empresas grandes que você tem o SESMIT interno e o RH, empresas menores que você tem somente o RH. Você vê o papel do RH é importante o papel do RH, né? Nessa questão da avaliação, do acompanhamento, do levantamento também desses fatores? Qual a sua visão? Olha, a minha visão e o que eu defendo, né, bem claramente aí nos últimos anos, é que estamos todos no mesmo barco. Somos todos profissionais de saúde ocupacional e segurança do trabalho, independentemente da nossa formação técnica. Então, cara, eu já tive gestor RH, já tive gestor engenheiro, já tive gestor médico, né? Já fui gestor de técnico de segurança, de engenheiro, de RH, de médico. Gestor de pessoas, né? E no final das contas, independente se isso tá no RH, se isso tá no SESMIT, se o SESMIT está vinculado à área industrial ou se ele está vinculado ao RH, cada empresa tem uma estrutura. Então, independentemente se isso está inserido no contexto de RH ou não, o papel é da empresa. Entende? O papel é da empresa, independente de como ela distribui essas responsabilidades internamente, o papel é da organização. Independente se ela tem ali RH, se é médico, se é engenheiro, se é técnico de segurança, etc. O que ela precisa fazer? Identificação de perigos, avaliação de riscos e propor as medidas de prevenção e controle elaborando o seu plano de ação. Isso é o beabá do PGR, né? Identificação de perigos, avaliação de riscos, medidas de prevenção e controle. Então, o papel ele é combinado, sabe? É claro que o RH tem um olhar, um viés de atuação, às vezes, que vai ser diferente da engenharia, que vai ser diferente da enfermagem, que vai ser diferente da medicina, né? Porque talvez o RH vai ter uma interação mais direta com o departamento pessoal, talvez determinada empresa ele tenha uma influência direta na cultura organizacional e a cultura de segurança passa pelo RH.
Mas o que eu proponho, cara, é que, assim, independente da área, a empresa tem que matar no peito e fazer a coisa acontecer, sabe? E eu defendo que o RH esteja envolvido, que a engenharia, que a saúde ocupacional, que a psicologia organizacional, todos estejam envolvidos nesse cenário, nesse contexto, né? Mas no fundo, quem que tá mais acostumado a fazer identificação de perigos e avaliação de riscos? É a galera da SST. Sim, sim. Independente se está vinculado numa área de engenharia, numa área de saúde ou numa área de RH, quem na prática faz avaliação de risco no contexto das organizações, normalmente, é a galera da saúde e segurança do trabalho. Muitas vezes é o técnico de segurança, né? E a gente precisa entender que as coisas começam do começo, sabe? E as nossas normas, elas são claras com relação a isso. Então, o que a NR1 fala nesse sentido é que o inventário de risco do PGR precisa contemplar os resultados das avaliações de ergonomia nos termos da NR17, incluindo os fatores psicossociais. Mas na NR17, para mim é muito claro que tudo começa de uma avaliação ergonômica preliminar. Uhum. E tudo parte dali. Então, na avaliação ergonômica preliminar, você tem tanto a importância de afirmar eventualmente que existe uma exposição, o perigo foi identificado e eu avaliei o meu risco com probabilidade, severidade e classificação do nível de risco, e a partir daí eu proponho as minhas medidas de prevenção e controle, mas você também tem a responsabilidade, às vezes, de afirmar na sua avaliação ergonômica preliminar que não existe exposição ali. Então, essa avaliação preliminar, ela te dá muitas respostas e isso pode ser simples. Você faz um filtro inicial na identificação de perigos e você só vai partir para avaliação de probabilidade, severidade, nível de risco daquilo que você identificou na primeira etapa, que é a identificação de perigos. Sabe? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha que eu defendo, assim. Eu não gosto muito dessa separação. É claro que às vezes vão ter papéis diferentes, mas estamos todos no mesmo barco, né? E não existe determinação legal que algum profissional de algum conselho, de algum tipo, é responsável por esse papel, né? Não existe, né? Não, pelo menos na legislação não está definido que tem que ter um psicólogo para fazer o processo, né? Que tem, Não. né? Assim, isso é importante a gente, porque uma das discussões que tem sido, que acontecem ultimamente, a gente acompanha nas redes sociais e nos canais, né, de divulgação de conteúdo de SST psicólogos defendendo que precisa ter um psicólogo ocupacional, né, organizacional, fazendo esse trabalho, técnicos de segurança afirmando que eles estão preparados para fazer a avaliação, né, e assim, a gente gostaria de chegar nesse ponto, assim, não existe, né, Rafael, uma determinação de um tipo de profissional específico para fazer esse trabalho, né? Não existe determinação de um tipo de profissional específico para fazer esse trabalho, assim como não existe uma determinação de uma formação técnica específica para ser o responsável pelo PGR, né? Então, qualquer profissional que tenha a capacidade de elaborar e ser o responsável técnico pelo programa de gerenciamento de riscos, ele pode ser, desde que ele seja capaz disso e que a empresa o nomeie para ser, né? Então, não há uma formação técnica pré-estabelecida, nem no que diz respeito ao PGR, nem no que diz respeito à avaliação ergonômica preliminar. Então, falando de PGR e de avaliação ergonômica preliminar, independentemente da formação técnica, é importante que essa pessoa seja capacitada, que ela tenha conhecimento suficiente para fazer essa avaliação acontecer na prática. Então, não é a formação técnica necessariamente que define essa capacitação. E a gente tem uma questão matemática também, né? Quantos psicólogos existem no Brasil? E uma fatia de todos os psicólogos que existem no Brasil, qual que é a fatia que lida com psicologia organizacional? É muito pequena. Será que esses profissionais vão atender as milhões de empresas que a gente tem no Brasil? Sozinhos? Não faz sentido, né? Nem existe uma possibilidade matemática disso acontecer na prática. Então, o que precisa ser feito, o que a gente defende, é que, a princípio, a galera que está acostumada a ir a campo, a galera que está acostumada a fazer avaliação ergonômica preliminar e a galera que está acostumada a elaborar o PGR é que vai ter que assumir essa responsabilidade. Já tem a capacidade, né? E de acordo com essa avaliação ergonômica preliminar, de acordo com os resultados preliminares de identificação de perigos e avaliação de riscos, de acordo com o que você identifica de classificação de nível de risco no seu PGR,
vão vir as medidas de prevenção e controle, que você também tem que colocar no PGR e tem que colocar no plano de ação. E aí sim, lá nas medidas de prevenção e controle, talvez você veja a necessidade, por exemplo, de implantar um programa de saúde mental na empresa, e aí você vai envolver psicologia, psiquiatria para ter um trabalho especializado. Às vezes você vai querer realizar uma análise ergonômica do trabalho, aí o indivíduo que vai fazer essa avaliação vai precisar ser especialista em ergonomia para fazer um estudo mais aprofundado, né, e mais complexo que seria a análise ergonômica do trabalho, ou mesmo a construção de uma política de gestão de afastamentos, por exemplo, que você vai precisar de uma outra expertise, né? Ou a distribuição de mudanças no ritmo de trabalho, e aí às vezes você vai precisar da galera de tempos e métodos para estudar aquele processo e ver como que ele pode ser redefinido a fim de reduzir uma intensificação de ritmo de trabalho que pode ser prejudicial no aspecto psicossocial, por exemplo. Então, é muito importante que a gente comece do começo. E o começo tem a ver com avaliação preliminar e PGR. E a partir daí vão vir as medidas de prevenção propostas, que aí podem ter medidas que sejam especializadas ou até subespecializadas, né? E aí sim, talvez faça sentido a gente falar que tem profissionais com formações técnicas específicas para conduzir algumas dessas ações. Mas, no geral, toda empresa tem que fazer. Todo profissional que faz identificação, todo profissional que elabora PGR, todo profissional que faz elevação econômica preliminar, precisa hoje aprender a fazer identificação de perigos e avaliação de riscos psicossociais. Porque 26 de maio já vai ter que estar no PGR de todo mundo, né? Então, não dá para esperar que somente um determinado profissional com uma determinada formação técnica faça isso. Todo mundo que trabalha com levantamento de riscos precisa aprender. Isso agora vai fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia. Não tem para onde correr, né? Então é bom que se aprenda. E aí, enfim, cada um pode ter a sua forma de fazer também, né? O que a nossa legislação determina, que tem que ter identificação de perigos e avaliação de risco, que envolve definição de probabilidade, severidade e classificação de nível de risco. Mas a legislação não define uma metodologia específica a ser seguida. Então, existem diversas metodologias, existe o entendimento do profissional avaliador com relação àquele processo, com relação à cultura daquela empresa. Ele pode beber também de outras fontes, como enxergar os dados, por exemplo, lá da ouvidoria da empresa, os dados lá do canal de denúncias, né? Como é que tá indo? Tá aumentando, não tá aumentando? Tem determinado setor que tem mais ou menos que o outro? Conversar com as pessoas, conversar com as lideranças. Pesquisa de clima organizacional. Pesquisa, né? de clima organizacional. A própria aplicação dos questionários, né? De levantamento de fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Que aí você tem diversas metodologias no mercado, mas não achar que é a ferramenta que vai te dar todas as respostas, porque todas as respostas não vêm da ferramenta, né? É algo que vai muito além disso e que depende da expertise do profissional, independentemente da formação técnica. Legal. Eu vou aproveitar esse gancho que você trouxe pra gente aqui e essa questão das ferramentas, né? Nós somos muito questionados sobre isso, sobre os nossos usuários, quando que a gente vai implementar um questionário específico, qual metodologia a gente prefere, eles perguntam qual metodologia vocês preferem, né? Qual vocês indicariam? E a gente gostaria de dar essa resposta, mas nós não somos especialistas, sabe? Não podemos, nós gostamos do assunto, a gente estuda o assunto, às vezes eu indico material que eu li, que eu acessei, que eu assisti, né, para os usuários, eu falo, não consigo te dar uma posição, mas se você quiser tirar suas próprias conclusões, tem esse material aqui que eu tô lendo, que eu tô estudando, que eu tô... Mas assim, eu gostaria de ouvir um pouco de você, né, da sua experiência, independente da gente não querer definir aqui uma regra, qual a melhor metodologia, como você costuma desenvolver
Dá para dizer que existe um programa de acompanhamento, um programa de prevenção, um programa de levantamento, né, de informações, riscos sociais nas empresas? Você tem algum processo, uma metodologia que você gosta de implementar? Alguma que, não que seja a melhor, ou né, nós estamos aqui para definir isso, mas que você acha que serve para ambientes que você já trabalhou? Olha, eu defendo que não há uma ferramenta que atenda a todas as necessidades, né? As necessidades, elas não vêm exclusivamente da ferramenta, mas vêm dentro de todo um contexto dos ambientes de trabalho, de todas as informações que você pode levar em consideração na hora de avaliar os riscos como um todo, e isso também vale para os psicossociais. Mas os psicossociais, eles têm um pouco de especificidade, né? E talvez eles sejam de fato mais subjetivos de serem avaliados do que outros. Então, quando você tem um cenário com muita subjetividade, é importante você ter ferramentas que consigam trazer um pouco de objetividade para uma temática que é subjetiva por natureza, né? E existem diversas ferramentas que propõem isso, trazer um pouco de objetividade para uma avaliação que é subjetiva por natureza. Então, em fevereiro a gente lançou uma metodologia própria de identificação de perigos e avaliação de riscos psicossociais. Essa ferramenta, ela traz critérios objetivos. Então, a gente está desde setembro estudando o tema, né, estudando as diversas ferramentas disponíveis, fizemos cursos com outros profissionais, e no geral, o que a gente percebeu? O que a gente vê normalmente, independente de quem você está assistindo, de qual curso você faz, no geral, as pessoas têm proposto muito uma mesma linha, que é o quê? Pega um determinado questionário de uma metodologia existente, aplica esse questionário nos trabalhadores, compila os dados numa base, depois estratifica os resultados observados, os resultados mensurados, e conforme essa mensuração você vai chegar ali, digamos, na distribuição dentro da estrutura do PGR, etc. Então existem diversas metodologias que fazem isso. E a gente quis ir um pouco na contramão disso tudo, porque a gente defende que a aplicação do questionário não é a única ferramenta disponível e não é a única questão que você deve levar em consideração. Você deve sim conversar sempre com os trabalhadores, né? Ouvir os trabalhadores na hora que você está fazendo a avaliação de riscos, mas isso não é só para os psicossociais. Você deve ouvir os trabalhadores em toda e qualquer avaliação de riscos, para qualquer fator de risco, independentemente do seu grupo ou de onde ele está inserido. Então, essa questão de ouvir os trabalhadores, tanto na identificação de perigos e avaliação de riscos, quanto na proposta de medida de prevenção, isso vale para todos os fatores de risco, não só para os psicossociais. Então, isso deve ser parte da rotina de quem faz levantamento de risco nos ambientes de trabalho. Agora, de fato, existem algumas ferramentas validadas internacionalmente que são bastante interessantes. Eu, particularmente, gosto muito do conceito que vem de dois modelos de abordagem teórica, que é o modelo de Karasek e o modelo de Sigrist. O modelo de Karasek, ele propõe uma mensuração na aplicação do questionário, que ele vai, de um lado, olhar para a demanda que existe no trabalho daquela pessoa, e do outro lado ele vai olhar sobre o controle que ele tem, a autonomia que ele tem sobre aquelas demandas. E o modelo de Sigrist, ele vai olhar, de um lado, o esforço que aquele indivíduo faz no seu trabalho, e do outro lado, as recompensas que ele recebe. Então eu gosto muito dessa ideia de você usar uma metodologia que vai, de um lado, avaliar a demanda e o esforço que aquela pessoa tem no trabalho, e do outro, o controle e a recompensa que também existe no seu trabalho, porque uma coisa acaba balanceando a outra. Então, esses dois métodos, eles observam uma espécie de balança nesse sentido. Então, eu gosto muito dessa metodologia, também gosto da metodologia HSE, que é uma metodologia do Reino Unido, muito utilizada mundo afora também, que faz uma análise em 6 ou 7 dimensões diferentes, categorias diferentes, tá?
Mas existem outras, você tem o questionário de Copenhagen, né? Você tem o JSS, que é o Job Stress Scale, você tem o Work-Life Balance. Então você tem vários métodos, modelos de abordagem teóricas que são métodos diferentes entre si, que cada um tem os seus pontos mais positivos, os seus pontos mais negativos, um tem um olhar mais voltado para isso, o outro um olhar mais voltado para aquilo, mas no final das contas a sistemática é a mesma. Aplica-se questionário numa população de trabalhadores, interpreta esses dados e depois você tira conclusões a partir da interpretação dos dados coletados. Isso é o que se tem normalmente. Mas esses modelos de abordagens teóricas, eles também têm limitações. Então, a solução não está só na ferramenta. Não dá para a gente depositar todas as nossas fichas simplesmente nas ferramentas. A gente precisa ir além das ferramentas e saber interpretar todo o contexto. Porque você não faz identificação de perigos e avaliação de riscos simplesmente pegando um questionário e pronto. Não, você precisa conhecer o processo de trabalho, você precisa conversar com as pessoas, entender a cultura da empresa, entender como que as lideranças fazem as cobranças, né? Você precisa visitar o local de trabalho e eventualmente fazer auditorias, inspeções, aplicar checklists, né? E a própria norma, a NR17, quando fala de avaliação ergonômica preliminar, não define uma metodologia específica, mas ela, pelo contrário, ela abre muito. Ela diz que você, na avaliação ergonômica preliminar, você pode utilizar ferramentas qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas ou uma mistura delas, desses métodos. Então, eu acho que as pessoas querem que a norma determine uma metodologia específica. Não, a norma só determina que você tem que ouvir os trabalhadores e que você precisa identificar perigos e na avaliação levar em consideração probabilidade, severidade e classificar o nível de risco para propor as medidas de prevenção. A metodologia vai muito da sua expertise e cada contexto você pode utilizar ferramentas diferentes. Então, acho que a gente não precisa e não deve engessar num único olhar, numa única ferramenta. E a nossa proposta de ferramenta própria vem muito nesse sentido. Porque esses modelos de aplicação de questionário, de interpretação de dados, eles têm alguns fatores limitantes. Por exemplo, o primeiro deles, funciona às vezes muito bem para empresas maiores, mas para empresas menores tem um problema. Então, como é que você chega numa empresa e a realidade de muito profissional de SST é lidar com empresas pequenininhas, né? Então, como que você chega numa empresa com 5, 10 funcionários, 5 funcionários, o setor é composto por uma única pessoa. Então, você aplica um questionário ali. Se você for considerar apenas o resultado do questionário, a opinião daquele trabalhador é mandatória e é o que 100%. determina, no final, a tua avaliação do seu PGR, a opinião de um único trabalhador, entende? Então, não faz muito sentido. Se você tem uma amostra muito pequena, a opinião de um único indivíduo contamina todo o seu resultado. Quando você tem uma amostra maior, a opinião de um se dilui na estatística frente aos demais. Isso é uma questão epidemiológica básica. Então, essa questão de aplicabilidade em pequenas empresas é um fator limitante desses modelos, né? Um outro fator limitante, pelo menos é um fator dificultador. Esses modelos não foram elaborados pensando na legislação trabalhista brasileira, entende? Então, eles não definem uma matriz de risco, eles não definem probabilidade e severidade. Você precisa fazer isso no seu PGR. Você precisa fazer isso na sua avaliação econômica preliminar. Mas esses métodos não trazem isso pronto para você. Então, existe uma dificuldade dos profissionais que às vezes aplicam esses questionários. Primeiro que eles têm dificuldade de fazer análise de dados. Compilar, tratamento e análise de dados, vocês trabalham em tecnologia, vocês sabem que não é tão simples assim, né? E segundo, que fazer a ponte desses resultados com a matriz de risco que você utiliza no seu PGR também não é tão simples. Então, o que a gente buscou fazer é mostrar para o avaliador, seja técnico de segurança, médico, psicólogo, ergonomista, profissional de enfermagem, engenheiro, não sei, mas mostrar para o avaliador que a avaliação dele vai poder eventualmente aplicar um modelo teórico de questionário, mas que vai além disso. Ele faz observação do trabalho, ele conhece o processo da empresa, ele se prepara para compreender o processo da empresa, ele entende se aquela empresa tem muitas denúncias ou não no canal de compliance, né? No seu canal de denúncias, ele vê se aquela empresa tem muito benefício previdenciário acidentário sendo concedido por causa de
transtornos mentais e comportamentais, né? Ele observa se a investigação de acidente de trabalho mostra eventuais causas relacionadas a aspectos psíquicos, não é verdade? O clima organizacional, como você mesmo comentou há pouco. Então você leva todas essas questões em consideração para tomar a sua decisão de inserir ou não inserir cada fator de risco no seu PGR. E aqueles que você optar por inserir, aí você parte para a gradação de severidade, probabilidade, classificação do nível de risco e proposição das medidas de prevenção. Então o que a gente tentou fazer, o que a gente fez, foi criar critérios objetivos de sim e não para cada fator de risco listado, em que, levando tudo isso em consideração, você, avaliador, e não apenas o trabalhador, consiga responder sim ou não para os quesitos. E a gente tentou trazer um pouco de objetividade para uma análise que não deixa de ser subjetiva. Mas, apesar de ser uma resposta de sim e não, essa resposta não vem apenas da opinião de um trabalhador. Você conversa com vários trabalhadores, você observa o trabalho, você conhece a realidade da empresa, o contexto, o processo, para que você, avaliador, que é o responsável pelo PGR, determine se você vai incluir ou não vai incluir, num critério de sim e não, aquele fator de risco no PGR, e os que você incluir, você avalia. Então essa foi a linha, assim, do nosso desenvolvimento, sabe? Como criar um método que traga uma objetividade, mas que também seja aplicável no universo das pequenas e médias empresas. Perfeito, sabe? Legal. Como que eu faço essa transposição de forma objetiva do resultado da minha avaliação de ergonomia com a matriz de risco que eu já utilizo no meu PGR. Então, isso precisa estar claro na metodologia que você escolhe. Pô, perfeito, muito bom. Eu não acho que a sua resposta vai elucidar as dúvidas dos nossos ouvintes e espectadores, mas eu tenho certeza que ela vai direcionar, porque eu acho que vai dar uma visão de que não existe um modelo pronto. Você vai ter que entender a empresa que você está avaliando, você vai ter que ver aquele ambiente mesmo, né? E é muito legal essa posição de vocês de colocar a decisão também, a informação ali na mão do avaliador. E não só se basear, porque o avaliador ele é o agente de verdade que vai tomar aquela decisão. Se ele for só baseado numa pesquisa de indicadores ali, ele pode ser enganado mesmo, né? O resultado, os indicadores da pesquisa vão ser uma das ferramentas fatores, né? que o avaliador tem na sua mão. Exato, perfeito. Para tomar a sua decisão. Perfeito. Ele vai levar isso em consideração, né? Mas não é a única coisa que ele leva em consideração. Perfeito, muito bom, legal. Eu acho que como é um cenário novo para a maioria, não é novo para todo mundo, né, Rafael? A gente já falou sobre isso. Como é um cenário novo para a maioria, dúvidas vão surgir mesmo, né, nesse processo. Muitas. Eu o não que é acho natural, né? não acho que ninguém tem que ficar se sentir mal por, não sei o que está acontecendo. O importante é correr atrás de se informar e no mínimo, eu acho, escolher, né, uma metodologia, no mínimo, estudar as metodologias e entender qual que se aplica dentro do seu cenário e partir desse. Eu acho que não vai ter uma solução pronta. É isso que eu acho que a gente tem que deixar claro para todo mundo aqui. Não vai ter uma solução única pronta para nenhuma empresa, né? Cada cenário é um cenário. Exatamente. As pessoas às vezes querem uma única solução possível, pronta e que resolva todos os problemas em todas as situações. Exato. Isso é utópico. Isso não existe, não vai existir, entendeu? Então, tanto é que a regra do jogo, a NR1, por exemplo, ela determina as regras gerais. Sim. Mas não determina qual a metodologia Sim, que você vai sim. utilizar no seu PGR, por exemplo. Né? Então, se você dar um passo atrás, antes da classificação, por exemplo, antes da análise dos riscos psicossociais e a classificação na matriz, você tem que criar a sua matriz. Criar a matriz já é um exercício que vai variar muito de cada ambiente, de cada empresa, de cada profissional. Existem diversas matrizes, Exato. 3x3, 3x4, 4x4, 5x5, matriz com 2 variáveis, com 3, com 4, né? Então, assim, cara, existem diversas metodologias. Sim. Eu acho importante você se basear em alguma ou mesmo, e aí eu acho que existe o ideal mesmo. E aí eu defendo que às vezes você tem tipos de riscos diferentes que vão eventualmente, num cenário ideal,
serem avaliados utilizando metodologias diferentes. Sim. Mas nem sempre isso é execuível na prática, Sim. sabe? Você tem diversos fatores que, enfim, questões técnicas, questões de tecnologia, que às vezes te limitam nesse sentido, né? E eu acho que é importante você saber como utilizar a metodologia que você se propõe a utilizar e fazer um bom uso dessa metodologia. Não existe uma única receita de bolo que vai atender a todas as necessidades, mas é importante que você se capacite e que você saiba fazer as melhores escolhas, digamos assim, porque isso vai impactar na qualidade do seu trabalho, e a qualidade do seu trabalho impacta na qualidade de vida das pessoas, né? Na saúde das pessoas e nos resultados da empresa também. Perfeito. É muito interessante, porque a gente está falando, né, da questão da avaliação só que tudo isso vai dar base para o que eu acho que o resultado do trabalho. Porque quando você avalia, você não avalia só para expor, ó, aqui estão os riscos. Você vai pegar aqueles riscos e você vai propor um caminho, né? Você vai propor um plano de ação, você vai propor formas para mitigar aquele risco, e é aí que está o valor também do resultado, né? Às vezes a gente recebe e-mails lá dos nossos usuários falando assim, poxa, o auditor pegou meu documento e falou que não está com boa qualidade esse documento. Aí a gente pede, você pode mandar o documento para a gente? Aí o documento é o PGR, no caso, e aí o que a gente identifica? Que a pessoa identificou os riscos, identificou os perigos, ali avaliou os riscos, só que depois que ele fez isso, ele não fez mais nada. Ele não propõe o que tem que ser feito, ele não usou aquela informação que ele gerou para propor uma ação. E uma das coisas que mais tem valor nesse novo modelo que a NR1 trouxe é exatamente esse conceito de eles trazerem a importância do plano de ação. Né? O que você vai fazer? E não é o que você vai fazer hoje, é o que você propõe continuamente para você acompanhar esse plano de ação, né? Porque também tinha isso antigamente, né? A gente trabalha há um tempo já na área de saúde e segurança do trabalho, o documento era feito e, em geral, era só um levantamento dos riscos mesmo, e isso chegava na mão do cara e ia para a gaveta dele. Aí, quando alguém aparecia lá, ele falava, você tem PPRA? Eu tenho, tá aqui, ó. Ele mostrava o PPRA, tá bom, você tem, ele guardava. Então, assim, um novo conceito, que é um conceito que a gente é muito adepto na IndexMed, e a gente criou até a base do nosso software nessa direção, quando você faz a identificação do risco, a gente já cria lá um aviso pro cara, ó, você tá devendo um plano de ação. Entendeu? Quando o cara entra no PGR lá, o usuário da nossa plataforma, se ele identificou um risco, ele não criou um plano de ação, a gente fica alertando ele, ó, não tem plano de ação, cria um plano de ação. Aí para ele se sentir um pouco devendo aquilo, sabe? Para ele lembrar que aquilo ali é o importante do trabalho dele. Então, nesse cenário também, né, que você tá levantando, eu queria que você falasse um pouco para mim, pra gente, assim, ó, você levantou os riscos psicossociais, mas o plano de ação de um risco psicossocial, ele não é basicamente a proposta de um EPI, né? Ele envolve mudar a cultura organizacional da empresa muitas vezes, né? Porque esses pilares aí que você levantou das metodologias, demanda, esforço, recompensa, isso aí é determinado pela gestão, né? Não é o próprio funcionário que determina para ele a demanda dele. Ele pode até determinar o esforço de alguma forma dentro do controle, mas será que ele tem controle de verdade disso, né? Autonomia. O quanto que a gestão dele ele é recompensado pelo esforço. Exato, né? Então eu acho que isso aí é um desafio, né, Rafael, nesse projeto aí, né? Com certeza. E eu vou te fazer uma analogia simplória aqui, né? Mas só pra gente exemplificar. Foi no médico, levou uma queixa numa consulta com seu médico. Aí ele fez ali uma identificação de um perigo, te pediu uns exames para fazer uma avaliação do risco, né? Aí você volta com os resultados dos exames e ele fala assim, analisei aqui sua queixa, os resultados dos exames que eu pedi, e eu acho que você tá, né? Cheguei a um diagnóstico, a uma hipótese diagnóstica aqui, que eu acho que você tá com diabetes. Entende? Sim.
Tá, mas e aí, o que eu faço agora, né? Exatamente. Você não vai me propor nada, né? Você não vai me propor nenhuma medida pra eu fazer, já que você chegou nesse diagnóstico? Não, o médico tem que fazer isso, você concorda comigo? Perfeito. Aí o médico vai ter que te orientar, ó, sua alimentação agora tem que ser assim, assim, você vai ter que fazer esse tipo de atividade física com essa frequência, né? Você vai ter que perder peso, vai usar essa medicação aqui, em tal dose, durante tanto tempo, tantas vezes ao dia, etc, etc. Se acontecer isso, você me volta de tempos e todo mês você vai voltar aqui pra eu te avaliar. Se tiver tudo bem, depois você vai começar a voltar de 3 em 3 meses e tal. Mas eu vou te acompanhar agora pra sempre, né? E por aí vai. Então, ele propôs um plano de ação pro seu paciente. E de certa forma, não é o médico que trata o paciente. O médico propõe o tratamento. Quem se trata é a própria pessoa. Sim. Ela que vai ter que mudar os hábitos de vida, ela que vai ter que ir na farmácia comprar o remédio, tomar o remédio nos dias e nos horários corretos, né? Da mesma forma, você vai lá, faz identificação de perigos, faz avaliação de riscos e chega num diagnóstico, chega num resultado no seu inventário de riscos. Classificação do nível, apliquei aqui probabilidade, severidade, esse tá baixo, esse tá moderado, esse tá elevado. E aí, né? E aí, né? Você não vai propor o que tem que ser feito? Na nossa ferramenta, por exemplo, a gente listou 22 fatores de riscos organizacionais e psicossociais. E para cada um deles, a gente tem um template meio que padrão com várias medidas de prevenção e controle propostas. Então, é claro que nem todas as medidas de cada um desses 22 fatores vão ser aplicáveis sempre. Em todos os ambientes. Mas você pode ir usando a ferramenta, você tem lá 10 medidas propostas, você pinça as 4 ou 5 que fazem sentido para aquela situação, copia e cola lá nas medidas recomendadas e leva isso para o plano de ação do seu PGR. Então, essas medidas de prevenção e controle de melhoria relacionadas aos fatores de risco psicossociais, elas têm várias frentes, né? Primeiro, elas têm as frentes dos programas de saúde e bem-estar, programas de saúde mental, né? Que você pode oferecer, por exemplo, apoio psicológico para os seus trabalhadores, você pode oferecer consultas psicológicas, consultas psiquiátricas, por exemplo, clínica médica, e você pode também oferecer o quê? Promover treinamento de lideranças para fazer com que essas lideranças estejam capacitadas a acolher queixas relacionadas a questões mentais e comportamentais. Talvez até ter consciência também dessa questão da demanda e do esforço. Saber dar autonomia e recompensar, né? Porque no final das contas você vai poder intervir de diversas formas, mas é importante que você tenha propostas de intervenção e programas de apoio e melhoria da saúde e bem-estar das pessoas como um todo. Porque quanto mais as pessoas se cuidarem da sua própria saúde, independente se aquilo foi causado ou não pelo trabalho, isso influencia nos resultados, né? Porque a pessoa vai produzir menos, vai se afastar mais, isso vai gerar também custos para a empresa. Então, pesquisas internacionais, globais, mostram que quando a empresa investe em programas de saúde e bem-estar, a cada dólar investido existe uma tendência de retorno de 3,27 dólares. Então, as pesquisas mostram que vale a pena um investimento em saúde, bem-estar e autocuidado no ambiente organizacional. Vale a pena para as empresas. Mas por que algumas empresas conseguem colher melhores frutos e outras não? Né? Porque não é só uma questão de você oferecer psicologia e oferecer um canal de denúncia, uma ouvidoria dentro da sua empresa. É importante que você saiba se comunicar com a sua população de trabalhadores, que você tenha uma comunicação aberta, transparente, que você consiga fazer com que essas pessoas, tanto as lideranças quanto a galera lá da ponta, quebre os tabus. Né? 70% dos indivíduos acreditam que saúde mental e trabalho ainda é um grande tabu. Né? A maioria das empresas ainda não consegue falar. 69% das pessoas acreditam que o seu líder tem mais impacto na sua saúde mental do que o seu terapeuta ou o seu médico. Olha que interessante. 95% das pessoas preferem, obviamente, trabalhar numa empresa que respeitem os limites de trabalho e vida pessoal. Mais de 90% das pessoas preferem trabalhar numa empresa que investe, que apoia a saúde, bem-estar e o autocuidado.
E além disso, a empresa precisa também construir uma cultura organizacional positiva. Uma cultura que acolha essas pessoas ao invés de julgá-las. Uma cultura que proponha que as lideranças estejam capacitadas do ponto de vista de primeiros socorros psicológicos, de segurança psicológica, e não daquela cultura de quem fala mais alto, quem bate mais forte na mesa é que ganha. Porque se a cultura prevê quem bate mais forte na mesa ganha, você não consegue promover reconhecimento e uma cultura que valoriza o bem-estar. E aí tem diversas frentes, como eu falei, né? Você pode tentar capacitar as pessoas com relação a habilidades sociais, soft skills, questões comportamentais, fazerem uma melhor gestão do seu tempo, tem um investimento em programas de saúde, bem-estar e saúde mental, e no final das contas melhorar como um todo o ambiente de trabalho, fazer com que exista um ambiente de trabalho, um contexto mais positivo, né? Onde não é que não possa haver nenhuma demanda e nenhum esforço, mas se houver demanda e esforço, que exista também a recompensa, o controle e a autonomia para uma coisa compensar a outra, né? Uma outra pergunta também que a galera faz, né, o trabalho, ele é adoecedor? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham que o trabalho adoece? Eu acho que sim. Acho que sim. Então veja bem, hoje em dia, até pelo tema estar muito quente, eu vejo que as pessoas tendem a enxergar o trabalho sempre como um fator com potencial de adoecimento. Mas eu vou te dar um exemplo. Se você comparar os índices de suicídio entre empregados e desempregados, os desempregados se suicidam mais. Até por conta da idade, né? E a própria Organização Mundial de Saúde coloca o trabalho como um fator protetor para a saúde das pessoas. Né? Então, na maioria das vezes, o trabalho ele é gerador de saúde. Existe, do ponto de vista mental, inclusive, existe o trabalho tóxico, existe o trabalho adoecedor, com muita demanda e muito esforço e pouco controle e pouca recompensa? Existe. Esse trabalho tóxico, um ambiente de trabalho tóxico, é que é o adoecedor. Mas a grande maioria das vezes, o trabalho é um fator protetor para a saúde das pessoas. Na grande maioria das vezes. Até porque o trabalho, ele faz parte, às vezes, da essência de vida do ser motivação, humano. né? Da sua motivação de ligado viver. Ao propósito, né? Se eu perguntar assim, Leandro, me fale sobre você. Se você ficar mais do que 30 segundos ou 1 minuto sem falar sobre o seu trabalho, isso provavelmente não vai acontecer. Porque se o trabalho não for a primeira coisa que você falar sobre si mesmo, ele vai estar dentro dos 30 primeiros ou dos 60 primeiros segundos. A gente nasceu trabalhando, né? Fazendo força ali pra viver, né? A gente já nasceu trabalhando. Então, né? O trabalho, às vezes, é meio que até uma vertente de dignidade, de autoafirmação, sabe? De conquistar, então, né? E o trabalho faz parte. Então, na maioria das vezes, o trabalho gera saúde. Mas o trabalho, num ambiente tóxico, num ambiente com o risco psicossocial relacionado ao trabalho lá em cima, esse sim tem potencial de adoecimento, porque expõe esse indivíduo a uma fonte estressora crônica. Mas toda fonte estressora crônica pode gerar adoecimento. Não só o trabalho, dificuldade financeira, um problema familiar, né? O pai que morreu, sabe? Tudo isso também leva a um potencial de adoecimento. Não é só o trabalho, não é verdade? Então, acho que é isso, assim, é importante a gente desmistificar 2 pontos. O primeiro de que as pessoas às vezes acham que o trabalho adoece. O trabalho, na maioria das vezes, gera saúde. É um fator protetor para a nossa saúde. Mas existem os trabalhos tóxicos que realmente têm potencial para adoecer. E aí tem o viés individual também, né? Tem umas pessoas que têm uma predisposição genética, umas são mais propensas do que outras, e isso acontece. E também, o outro ponto que é importante a gente desmistificar, será que o melhor trabalho, o mais saudável, é aquele sem nenhuma tensão? Sem nenhuma demanda, sem nenhum controle? Será que esse é o mais saudável? E a verdade é que não. Existe um nível adequado de tensão, né? Porque o estresse também faz parte do nosso organismo. Eu preciso de um pouquinho de estresse para viver. Estímulo, né? Se eu não tiver nenhuma cobrança, nenhuma demanda, nada para fazer no meu trabalho, isso também é um fator de risco psicossocial, né? Que é a monotonia.
Então, a monotonia também pode levar ao adoecimento. Então, existe um nível adequado de tensão, existe um ajuste ótimo da carga mental no meu trabalho. O melhor trabalho não é aquele sem nenhuma tensão. Pelo contrário, tem que ter um ajuste ótimo ali, né? Mas desde que exista esse balanço entre o esforço e a demanda com o controle e a recompensa. Perfeito. Pô, muito bom. Sensacional. Estamos indo para eu fazendo perguntas para vocês aqui, né? Ô, Rafael, antes da gente finalizar, se você puder deixar uma dica bem objetiva, direta, assim, a gente tem um público de empreendedores assistindo a gente, né? O público também de profissionais de SST. Quais seriam os primeiros passos? A gente sabe que estamos aí há um pouco mais de 2 meses, né? Do dia 26 de maio. Os primeiros passos que devem ser tomados aí por uma empresa, né? Ou por uma consultoria que apoia essa empresa para se adequar e estar com isso compliance até o dia 26. Acho que a primeira dica talvez é não espere o dia 26 de maio, né? Faça acontecer o quanto antes. Eu costumo, em algumas aulas eu mostro uma chargezinha assim, que tem em cima mostrando quem quer a mudança. Aí todo mundo com a mãozinha levantada, né? Aí embaixo tem quem quer mudar. Todo mundo abaixa a mão, um olha pro outro assim. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar, né? Uhum. E eu mostro sempre isso quando eu falo de E-Social. O primeiro prazo do E-Social da SST entrar no ar era outubro de 2014. Ele só foi entrar no ar em outubro de 2021, 7 anos depois. E quando entrou no ar, ninguém estava preparado ainda. É isso aí. Sabe? Então, a portaria é de agosto de 2024. Para passar a valer, vigorar, a partir de 26 de maio, né? E muita gente só vai deixar para se capacitar e se preparar depois que já estiver no ar. Então, não, se prepare, se capacite o quanto antes, né? Beba de várias fontes, aprenda com várias pessoas, tenha insights com profissionais diversos, mas crie a sua própria verdade. Crie o seu próprio conceito, de acordo com o contexto onde você está inserido. Não espere uma receita de bolo. Sabe? Por menos compras de pendrives com todas as soluções inseridas nele, por menos alguém no grupo tem algum modelo de PGR que contemple os riscos psicossociais, e por mais, aprenda com várias influências, mas criando a sua própria verdade, a sua própria razão e aquilo que você acredita que é o melhor caminho, e siga. Não tem problema errar, o problema é não tentar. É muito melhor você errar e melhorar sempre do que você simplesmente não tentar e deixar que outros apresentem uma verdade absoluta para você. Não existe verdade única, não existe uma verdade absoluta, não existe receita de bolo, não existe uma ferramenta que vai te dar todas as respostas, não existe um pendrive que resolve todos os seus problemas, né? E não existe nenhum modelo que você pega em grupo de WhatsApp que resolve a tua avaliação de psicossociais. O que resolve é você realmente buscar o conhecimento, tanto na teoria, mas sobretudo na prática, botando a bunda na cadeira para estudar, mas tirando a bunda da cadeira para fazer acontecer no dia a dia e na verdade. Então eu iria por essa linha aí na hora de dar algum tipo de aconselhamento, tá? Não esperar receitas prontas, mas buscar formular o seu próprio entendimento a partir de diversas fontes de informação. Bacana. Legal. Bom, Rafael, obrigado, cara. Já falei pra você antes, mas eu vou falar agora ao vivo. Eu sou seu fã, cara. Eu acompanho seu conteúdo há muito tempo já. Fiquei muito feliz de conhecer você pessoalmente. E eu tô extremamente satisfeito, cara, dessa conversa que a gente teve aqui hoje, porque eu sinto que eu saí daqui com uma bagagem enorme do que a gente conversou, e eu tenho certeza que quem estiver assistindo, quem assistir esse episódio ou ouvir depois a gente nesse episódio, vai ter muita coisa para pensar mesmo, e eu fiquei muito feliz que eu não saí com respostas prontas, mas eu saí com um direcionamento muito satisfatório de como eu posso ver esse cenário, de como a gente pode melhorar a nossa plataforma e de como a gente pode ajudar também a quem está assistindo, nossos usuários depois, a ter um direcionamento também sobre essa questão que não é tão tangível, né, como você já falou, é uma questão
com bastante abstração, mas a gente precisa, um dos nossos objetivos era dar alguma objetividade também a essa análise, a esse objetivo de trazer uma avaliação dos riscos psicossociais para as empresas, mas ao mesmo tempo também propor que as pessoas vejam isso como um caminho a criar planos de ações, a criar propostas para que esses ambientes eles sejam menos tóxicos, né? Esses que são tóxicos, e até avaliar ambientes que às vezes estão muito bem, né? E estão aí sem o devido mérito, né? Tem empresa que está fazendo isso já e a gente acredita que eles também podem ajudar, né, a criar esses modelos. Obrigado, de verdade. Eu queria agradecer também a produção do IndexCast, né, o trabalho dedicado aí do pessoal. Agradecemos a IndexMed, que é o principal patrocinador, né, desse podcast. E bom, se você gostou desse episódio, deixa um comentário, né, deixa um like, ativa o sininho aí para receber as nossas notificações, né, dos nossos próximos episódios. Também siga a gente nas nossas redes sociais, em IndexMed, siga o Rafael nas redes dele, né, Saúde Ocupacional 5.0, eu já sigo já, então... Também. E bom, esperamos que esse episódio tenha elucidado algumas dúvidas de vocês, que tenha criado caminhos, né, para vocês criarem suas próprias soluções, metodologias, e também vocês podem procurar, né, nos canais do Rafael a metodologia, o modelo que ele está propondo. Eu já achei muito interessante, eu acho válido. E também refletir, né, se você é empreendedor, se você está do outro lado, né, da mesa, né, a gente costuma falar muito com engenheiros, técnicos, pessoal da saúde também, mas a gente gostaria que você, empreendedor, tivesse também essa consciência do quão importante é você fazer esse acompanhamento desse tipo de risco e promover um ambiente de trabalho mais saudável para os seus funcionários. Obrigado, até a próxima.